Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo, de Língua Portuguesa, e agora irei apresentar o objeto de conhecimento da nossa aula para vocês. Então, a gente vai trabalhar como objeto de conhecimento o funcionamento das linguagens na produção de textos multissemióticos e o detalhamento, leitura e produção de textos jornalísticos, a notícia, né, que a gente vai trabalhar, reconhecendo as funções que permeiam o campo midiático. Então, é isso aí, vamos começar. Então, minha gente, o que nós iremos trabalhar na aula de hoje é o gênero textual notícia. Quem não gosta de uma boa notícia, né? Vocês gostam? Eu adoro mais quando a notícia é boa, é claro, né? E aí, como vocês fazem quando se deparam com a notícia, principalmente na internet? Vocês são daqueles que vão lá e buscam averiguar se é realmente um fato, né? Se é verdadeiro ou se é uma fake news, né? Então, porque isso é muito importante, né? Nos dias atuais, você verificar, porque existem várias notícias, é muito amplo, né? Todos os lugares que você entra, todas as redes sociais e os lugares onde você visita, geralmente você encontra alguém que lhe conta uma notícia. Então, a gente vai falar hoje desse gênero específico, né, que é a notícia, e vamos analisar aqui uma imagem. Né, e dentro dessa imagem a gente vai verificar, né, tem alguns elementos da cena que ajudam a descobrir, né, a profissão da personagem da foto, será? De repente, né, a gente vê que a pessoa está ou escrevendo em um jornal, né? Então, qual a finalidade da leitura do jornal? Então, o jornal, quando se lê, ela tem várias funcionalidades. Você vai encontrar várias coisas dentro desse jornal. Então, para se informar, por entretenimento, tem algumas coisas lá que você vai já ver, né, como a crônica, por exemplo, para procurar emprego, móveis. Então, é claro que hoje em dia não encontramos, né, mais aquele jornal que a gente ia lá no comércio do seu Antônio, comprava, né? Hoje a gente encontra mais em mídias, né? Então, o material palpável não encontramos mais, dificilmente. Pode ainda existir em alguns lugares, né? Então, em um jornal impresso, né, que hoje ele está extinto praticamente, né? Estão presentes vários gêneros textuais, como a notícia em si, a reportagem, que também é um tipo de notícia, mas bem mais ampla, né? Você vai encontrar em várias opções de leituras. O editorial, que é aquele artigo de opinião, ali o autor vai ter o seu posicionamento sobre o texto. O anúncio, que é uma mensagem já bem menor, né, que vai anunciar determinado objeto, vender, ou vai trocar, ou procura-se algo. Temos a crônica, que a crônica é uma narrativa, né, uma narrativa bem breve dos acontecimentos atuais, também você encontrará. Classificados, que são os anúncios, né? Então, você vai encontrar vários anúncios lá de compra, de venda, de trocas. Entrevistas, né, que a entrevista você vai ter sempre o entrevistador ali que vai fazer as perguntas para você, ou para um profissional, se for, né, de um determinado tema, ele vai procurar um especialista, uma pessoa que entenda daquele tema. Tem também a charge, né, que ela vem cheia de humor, né, que vem para criticar,
né, algum acontecimento atual, dentre outras temáticas. Então, tudo isso você encontra ainda dentro dos jornais digitais também, né? Já que não existe, está escasso esse tipo de jornal impresso. Mas a gente dá em conta. Tem gente que ainda gosta muito, né, de ir lá no jornal, principalmente quando é um jornal confiável, né, que lá vai estar a notícia verdadeira, né? Então a gente procura sempre esses locais que você vai verificar se realmente a notícia se é verdadeira ou se é falsa, só falácia, né? E agora a gente vai observar o que significa uma notícia. Você vai lá ao dicionário e vai ver, né, o que significa. Então, notícia vem do latim notitia, que é informação acerca de uma pessoa ou de fato, pode ser resumo de um acontecimento ou de um assunto qualquer, novidade, lembrança, memória, relato de acontecimento atual, de interesse público, vinculado em mídia. Então, a notícia, principalmente, é um acontecimento atual, né? Então, a notícia circula na esfera jornalística, em jornais e revistas, no rádio, na TV, na internet, e está sempre relacionada a uma ocorrência recente, a novidade ao surpreendente. Então, a notícia, né, ela é um tema atual, que quem é que vai se interessar por uma notícia que já ocorreu há uma semana ou um mês? Né? Então, ninguém se interessa por isso, mesmo porque hoje as notícias correm rápidas. Né? Então, a notícia tem que ser de um assunto da atualidade. Né? Aquilo aconteceu hoje, daqui a pouco já está saindo aí na mídia. Então, é muito rápido mesmo que a notícia anda, né? Então, a finalidade do gênero notícia, assim como todos os outros gêneros, né, é fazer algo, é levar algo a alguém. Então, é relatar esses fatos de modo objetivo para informar o leitor acerca de determinadas ocorrências atuais e supostamente de interesse do público em geral. Né? A notícia, muitas vezes, ela é regional, né? Vai passar só na região, né? Onde está passando aquele jornal e tal, mas, geralmente, quando ela é na esfera nacional, né, tem que ser de interesse de toda a população. Ninguém vai falar uma coisa que está aqui dentro de uma região, que só interessa aquele público, passar para um jornal nacional, por exemplo, né? Se não for do interesse das outras pessoas. Então, além de ser atual, vai para um público que tenha interesse geral. Então, a notícia é considerada a matéria-prima do jornalismo. Então, a gente vai ver agora a estrutura, como se forma a notícia, né? Todo texto, ele tem que ter uma estrutura para você seguir, né? Então, para eu produzir uma notícia, não é de qualquer jeito. Então, tem duas coisas que é importantíssima dentro da notícia, que é o título. Por que o título é importante? Porque ele é que vai motivar, ele vai chamar a atenção do leitor e vai ver, né, se esse leitor vai decidir acatar essa temática, se ele quer ler. Então, por isso que tem que ser bem chamativa, bem resumida, né? E para chamar bem a atenção. Já o subtítulo, ele acrescenta, né, mais coisas dentro desse subtítulo, né, ele detalha mais essa temática. Então, ela vai falar mais sobre o assunto. Então, tem um título que vai fazer aquela chamada geral, e eu tenho o subtítulo que vai especificar mais
com mais detalhes sobre essa temática da notícia. Então, se eu tenho, veja-se que subtítulo, porque sub significa abaixo. Então, isso quer dizer que eu tenho o primeiro, mesmo título, e abaixo do título, o subtítulo. Aí nós temos a estrutura maior, que é o lead. A gente vai ver como que se estrutura o lead dentro da notícia. Lead é a palavra aportuguesada do inglês, lead, que significa guiar, conduzir. Então, esta parte chamada lead, que vai, né, orientar o leitor, que vai conduzir, levá-lo à leitura, né, até o corpo dessa notícia. Então, vamos ver como funciona. Deve situar o leitor num texto e apresentar as informações básicas da notícia. Que informações básicas são essas que elas vão conduzir o leitor? É o quê? Né? O que está acontecendo? Né? Muita chuva, uma demanda muito grande de terras, né, caindo lá na entrada do rio, lá na entrada da cidade. Então, o que está acontecendo? Aqui vai vir todos os fatos, né, mesmo porque lá no título já diz mais ou menos o que está acontecendo, quem são os envolvidos, né, dentro desta notícia. Eu vou ter pessoas, né, vou ter objetos envolvidos, tem que ter algo, porque eu estou falando, o assunto envolve, né, ou pessoas, ou coisas, acontecimentos climáticos. Também é importante saber, dentro dessa notícia, quando aconteceu, quando está relacionado ao tempo. Foi pela madrugada, de manhã, à noite. Onde aconteceu? Onde aconteceram os fatos? Né? Aconteceu em toda a cidade, só numa parte dela, né? Ou com quem, em que local aconteceu lá no mercado. Então, vai ter o local onde aconteceram os eventos. E por quê? Nem sempre, né, são explicados o porquê ou os porquês dos acontecimentos. Nos demais parágrafos, chamado de corpo da notícia, são apresentadas informações mais detalhadas dos fatos, que explicam melhor como eles aconteceram. Então, depois, né, que você já coloca lá no início da notícia, o jornalista colocou que você vai ler, aí você já vai entender, né, muitas coisas através do lead, né, que ele vai trazer o que aconteceu, com quem aconteceu, onde, quando e por quê. Já no final do texto, né, no decorrer, no desenvolvimento do texto, aí sim vai explicando a situação, aí a gente vai compreender melhor. Mas lá no início já se entende bem. Então a gente vai ver aqui no gráfico, né, na pirâmide invertida, como isso acontece. Veja só por que a pirâmide invertida, que está lá a parte maior e mais importante. Nós temos a mais importante e a menos importante. O que há de mais importante são aquelas perguntas que faz parte do lead, né? Que você vai acrescentar lá na sua notícia. Isso é, se você for construir, né? Então, nós temos no mais importante o que, quem, onde, quando e porquê, como nós já vimos anteriormente. Aí vai, olha, diminuindo a importância, que é o corpo da notícia, como aconteceu. Por quê? Se já diz, né, o que foi que aconteceu, quem estava lá, né, o espaço onde aconteceu, quando e por quê, os detalhes são de menos, né? Então, o corpo da notícia, o como aconteceu, às vezes, não é
tão importante assim. E ainda tem o menos importante, que são os pormenores, né? Aqueles menores detalhezinhos que muitas vezes a gente nem quer saber, né? Que hoje está tudo tão corrido que a gente vai lá ler, né, o que é mais importante, o que é menos importante a gente deixa para lá. Então, vocês sabem que todos os gêneros, né, os gêneros textuais, eles têm suas características. Se eu for escrever um bilhetinho, é uma coisa bem simples, né? Mas tem a característica dele. Eu vou colocar a data, vou colocar o vocativo, que é o nome da pessoa, João, aí vou dizer no meu bilhetinho o que é que eu quero que o João faça para mim, e vou assinar. Essa é a estrutura, você vê, você já reconhece que é um bilhete. Tem uma receita, você já vai reconhecer, por quê? Pelas características, pela estrutura da receita. Então, são os ingredientes, modo de fazer, né? Então, não precisa você ler o texto todo para entender e saber que aquilo trata-se de uma receita, e assim são todos os textos. E assim, a notícia também tem suas características. A referencial na realidade, fatos ocorridos, né, em tempo real. A referência, né, a gente vai falar de coisas verdadeiras, né? Você sabe que no jornalismo, né, eles não podem estar escrevendo coisas falsas, ele tem compromisso com a verdade, com as pessoas, com o leitor, então por isso é referencial na realidade. Conteúdo sintético, texto conciso e objetivo, então é um texto bem resumido, é um texto objetivo, porque ele vai direto ao ponto, é bem claro, né? Não faz muitos rodeios, então ali ele vai dizer com poucas palavras, né? Mas não vai deixar de dizer o essencial. A precisão vocabular, variedade padrão é essencial. Então, a variedade, nós temos vários tipos de linguagem, né? Temos a variedade padrão, nós temos aquela variedade popular, né, que a gente fala no dia a dia, fala com nossos colegas, fala quando nós vamos à praia, em lugares assim comuns, mas tem a padrão, que é aquela que você vai para a escola, né? Você já sabe falar, é claro, você já sabe da língua portuguesa, mas você vai lá para aprimorar essa língua, né? Que é chamada a variedade padrão, aquela que você vai estudar as normas, né? Você vai lá as normas gramaticais, né? Essa que é chamada norma padrão. Então, é essencial por quê? Porque, né, as pessoas, né, elas vão compreender, seja aqui, seja em outro lugar, em qualquer lugar do Brasil. Então, tem que alcançar um público grande, né? Um público que compreenda, seja qual palavra for. Se eu for falar, né, uma mensagem nacional com a linguagem regional, uma linguagem do Amazonas, uma linguagem do Nordeste, vai ter, né, algum lugar que não vai compreender. Por isso que é essencial a linguagem, a variante padrão. Precisão vocabular, né, que não deixa de ser escolhas do vocabulário, aquele vocabulário que não seja preciso alguém ler um trecho do texto e ir lá no dicionário verificar o que significa, né? Então, tem que ser com precisão vocabular, uma escolha de palavras certas. Objetividade, ser objetivo, claro, né? E, acima de tudo, confiável. O texto na notícia, né, tem que ser, não pode fugir dessa confiabilidade. Acessibilidade, que a gente até já mencionou aqui,
aqui, todo mundo tem que ter acesso a esse texto, né? A notícia tem que chegar e ser compreendida. Então, apresentar acessibilidade, evitando termos desconhecidos ou conceitos técnicos e priorizando uma linguagem simples e direta. Quando a gente fala em linguagem simples, não quer dizer que eu vou usar termos coloquiais, né? Como pra, né? Gírias, eu não vou poder usar esse tipo de coisa na minha notícia, né? Eu no lugar de jornalista. Narração em terceira pessoa. A notícia é narrada em terceira pessoa, por quê? O autor da notícia ocupa a perspectiva de observador externo, evitando todo tipo de expressão pessoal. Ele não pode colocar as impressões dele, se ele gosta ou se ele não gosta daquele tema, daquela notícia. Ou então, porque ele não gosta, ele tende a falar mal, né? Então, não pode. É terceira pessoa o narrador que ele observa os fatos, ele está fora, né? Não é o narrador personagem, o narrador personagem ele está dentro da história, por isso que ele fala eu, né? Nós fizemos isso, porque ele faz parte daquele contexto, ele faz parte daquela narrativa. Já a notícia não, ela tem que ser narrada em terceira pessoa, porque o autor, ele observa os fatos, ele lê, ele investiga e depois ele vai escrever. Então, ele tem que se colocar fora, né? Ele não pode colocar as suas impressões pessoais dentro desse texto. Compreenderam? Então, são essas características importantes dentro de uma notícia. A gente acha que uma notícia é bem simples, não, mas ela também tem seus critérios, né? A gente também tem que ver que tem toda uma estrutura a ser cumprida na hora de você escrever, ou do jornalista escrever. Então, a gente vai verificar aqui um texto. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai falar, né, de notícia, o que é importante, aí o título, veja que nós temos aqui, o EA aumenta o número de cursos e vagas para vestibular 2023, acesso 2024 e SIS. Quando você, né, lê esse título, para os interessados, já chama bastante atenção, não é mesmo? Então, todo mundo que é interessado vai correr lá, vai procurar, e eu vou querer ler essa notícia que é muito importante para mim. Chamou bastante atenção. Já disse, né, que aumentou o número de curso, já disse as vagas também, né, que aumentaram de 2023, de um ano para o outro, o acesso de um ano para o outro. Então, aqui já chama bastante atenção. Aí tem o subtítulo. Veja aqui embaixo tem a data também, que é muito importante, a data, né, que está se escrevendo, para saber se realmente, né, condiz com aquele momento que você está lendo a notícia. Aí nós temos aqui o subtítulo, em comparação ao ano anterior, novas vagas, né, 1.951 vagas foram disponibilizadas para o vestibular 2023, acesso 2024 e SIS. Né, aí já detalhou mais um pouco com relação ao tema. Já no corpo do texto, né, aí vai ser bem mais desenvolvido, veja bem. Na quarta-feira, a Universidade do Estado do Amazonas publicou uma correção dos editais do vestibular e sistema de ingresso seriado, com aumento no número de cursos e vagas para o certame 2023, acesso 2024. Ok? Então, nesta notícia, nós temos o título, né, que é bem chamativo para quem interessa, né? Então, aumenta o número de cursos e vagas para vestibular 2023, acesso 2024 e SIS.
né? Claro que para quem está interessado em entrar numa faculdade, vai com certeza procurar a notícia completa. Aí você observa aqui que ele é, né, bem chamativo. Aqui nós temos a data é muito importante para saber se realmente está falando, né, nos dias atuais, né? Em comparação ao ano anterior, novas 1.951 vagas foram disponibilizadas para o vestibular 2023, acesso 2024 e CIS. Aqui nós temos o subtítulo, né, que vem abaixo do título, já detalha um pouquinho. E o corpo do texto já vai, né, desenvolver melhor. Na quarta-feira, 12/7, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, publicou uma correção dos editais do vestibular e sistema de ingresso seriado, SIS, com um aumento no número de cursos e vagas para o certame 2023, acesso 2024. Agora são ofertadas no total 5.686 vagas, sendo 3.429 para o vestibular, 1.155 capital e 2.274 interior e 2.257 vagas para o CIS, né? 770 capital e 1.487 interior. Então, aqui a gente está verificando a estrutura, né? E não o conteúdo em si, gente. Então, deu para compreender, né, como se estabelece a notícia. Então, agora a gente vai ver a diferença da notícia e da reportagem, né? Que, de repente, pode se tratar da mesma coisa, mas com diferenças, né? Porque a notícia, a gente sabe que ela é mais rápida, menor, né? E é bem atual. E agora a gente vai verificar aqui a diferença. Vamos lá para a notícia e a reportagem. A reportagem, preste bastante atenção, é um gênero textual de cunho jornalístico também, assim como a notícia, né? Mas visa apresentar uma análise, um estudo, pesquisa ou investigação a respeito de algum tema, no intuito de apresentá-lo com determinado enfoque de modo mais aprofundado e crítico, acrescentando comprovação, comparações e dados relevantes às argumentações e exposições presentes no texto. Veja que a reportagem ela se aprofunda muito mais, né? E não necessariamente a reportagem ela tem que ser bem atual, porque tem tipo de reportagem que passa 2 anos e ela está lá e a gente vai lá e faz a leitura e está ainda, né, atual. Então, dependendo da temática abordada, né, ela não tem essa preocupação de ser um tema da atualidade, né? Já a notícia sim, né, ela deve ter essa preocupação. Também é do gênero jornalístico, mas se foca somente em apresentar um fato específico ocorrido na realidade. Veja que a notícia, né, ela não faz entrevistas, pode até ter uma entrevista, mas é também muito rápida, mas não como o outro gênero, né, que nós acabamos de falar, né, a reportagem. Então, a gente hoje viu, né, os 2 gêneros jornalísticos aqui no final, né, mas a aula nós falamos sobre a notícia, vimos como ela é tratada, trabalhamos a sua estrutura, como ela funciona. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.